Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Estamos gratos a Deus para estar aqui mais uma vez com vocês. Olha, 19 episódios aqui nessa mesa farta. Hoje nós trouxemos até um negocinho, um frufruzinho novo, mas o nosso banquete especial é a palavra de Deus e nós temos sido alimentados de uma maneira extraordinária, dia após dia. E hoje está mais do que especial. Nós estamos em dezembro, né, Dani? E agora a gente vai começar uma série nova aí de 4 episódios com temas especiais para esse novo ano, né? Dani? Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E se você seguir esses planos que a gente vai colocar para vocês durante essas 4 semanas do mês de dezembro, a gente garante que a vida de vocês vai mudar. Ô, Glória, então já pega teu café aí. Vamos brindar porque a gente não pode perder tempo. Isso aí. Amém? Vamos lá? Na mesa! Bom, pessoal, então a gente está numa série agora que chama Ano Novo, Novas Promessas. O Ano Novo, ele traz muita reflexão pra gente, principalmente no ano de dezembro, onde a gente quer traçar planos para que nossa vida possa melhorar, para que a nossa vida possa mudar. Isso só depende de quem? De mim, de você e de você. É verdade. Novos hábitos a gente precisa adquirir, um discernimento melhor para poder tomar decisão, boas escolhas. Então a gente vai tratar de 4 temas durante essas 4 semanas. Hoje o nosso tema é área espiritual e emocional. Na semana que vem vai ser saúde e bem-estar físico. Na outra, planejamento e finanças. E na última, família e relacionamentos. Então a gente entendeu que sem essas 4 áreas da vida, a gente fica desestabilizado, a gente perde o sentido, a gente fica totalmente perdido. Então a gente vai trazer uma área muito importante que nós acreditamos que é a primordial e essencial para a vida de um cristão, para que ele possa viver segundo a direção do Espírito Santo. Então hoje nós vamos tratar sobre a área espiritual e emocional. Aí, Mara, eu já coloquei uma frase bem forte aqui em seguida, e coloquei assim, ó: se por dentro não estamos bem, quem dirá por fora? Meu Deus. Aí tem gente que não tá bem por dentro, aí se coloca uma capa, né, de boas roupas, bons perfumes, bons celulares, bons carros, bons sapatos, bons relógios, e por dentro tá um regaço. Aí a pessoa linda por fora fala assim, nossa, olha lá a roupa daquele ali, cara chato, cara não sei o quê. Então assim, o bem, ele tem que vir de dentro. Então a gente vai tratar a área de dentro de nós, né? Nós somos 3, o corpo, a alma e o espírito. Hoje a gente vai tratar o espírito e a alma. E minha avó tinha uma frase que ela sempre dizia pra gente assim, que por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Então tem gente que por fora isso. Você fala, olha, a pessoa deve ser maravilhosa, mas por dentro a situação tá toda bagunçada. Então se a gente não ajustar essas áreas, né, Dani, como é que a gente vai começar 2025 de uma maneira diferente? Eu acho que as pessoas, elas têm um senso muito místico em dezembro, né, Dani? Sim. Elas acham que se vestir uma cor específica na virada do ano, né, vai mudar a trajetória dela, o destino dela no ano que vai iniciar. Ou se comer romã, vai ficar mais próspero. Então tem um monte de senso místico. Como que chama aquela coisa que a pessoa fala? Faz aquilo ali, simpatia. Simpatia. Gente, simpatia você tem que ter. Seja simpático. Tem que ser simpático, né? Mas simpatia, gente, pelo amor de Deus, né? Então, se você não tomar atitudes novas, o seu ano vai ser totalmente igual sempre. Então aqui a gente está com esses 4 pilares que você não pode perder, que vão ser uma bênção na sua vida se você seguir todos eles, né, Dani? Com certeza. A área emocional também é o mal da nossa geração, né? Meu Deus. Um desequilíbrio emocional muito grande, muito grande. Você viu o que aconteceu essa semana aqui na cidade? Ontem, né? 32 anos, rapaz. Ai, que dó. Meu Deus. Então, assim, gente, é uma área que a gente tem que cuidar. É a área espiritual, que nem eu falei, nós temos nosso espírito e a nossa alma, que é a sede das nossas emoções. Se a gente não cuidar da alma e do espírito, vai adoecer tudo. Vai adoecer. E a gente já pega aqui a referência de Mateus 6,33, né? Um versículo muito conhecido, que fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas.
que são essas coisas que a Bíblia fala que vão ser acrescentadas? Se você pegar no início, o título, né, desse trecho vai falar, a partir do versículo 25, com relação aos cuidados e inquietações, né? Então, tudo aquilo que nós somos ansiosos, que é aquilo que a gente tem para comer, que a gente tem para beber, ou que se vestir, né? O que vai acontecer na sua vida, a conta para pagar. Então, aqui no fechamento já fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, a primazia tem que ser Deus. Se você não colocar Deus no início das coisas, não tem como o final dar certo. Exatamente. Não tem como no final a conta fechar, não vai fechar. Deus tem que ser a primazia da tua vida. Então, a gente fala que tudo que a gente faz tem que ter como norte a Bíblia, né, velho? Com certeza. Se não tiver a Bíblia como norte... A Bíblia é nosso manual e a gente precisa se basear nela antes de se preocupar, antes de tomar decisão, antes de ficar ansioso. O Mário, o tema que fala aqui a partir do verso 25, fala assim, ó: descanso na providência divina. Meu Deus. Aí no versículo 34 fala assim, ó: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então não adianta você se preocupar com o dia de amanhã, que nem a Mari falou, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. E ao invés de se ansiar por isso, nós devemos entregar aí essas preces todas a Deus, porque é nele que a gente vai confiar. Então, a gente não veio aqui falar para você que a área espiritual é uma placa de igreja. Eu tive que falar para você que a área espiritual é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, antes de qualquer coisa. Porque as outras coisas ele vai te acrescentar. Então, nesse ano que ainda não começou, comece a se planejar. Senta numa mesa, abre a Bíblia assim, ó, e fala para o Espírito Santo te guiar e faz uma lista, né? Do que você precisa melhorar no ano que vem, das áreas que você tem um sonho de conquistar. E vai escrevendo. Aí, no final do ano, procura a igreja que é a porta da sua casa e vai no culto da virada. E participa desse culto e entrega todos esses planos a Deus. Você vai ver como que o seu ano vai ser diferente. Mas é assim, é novas práticas, é novos hábitos, é novas escolhas. E você precisa decidir se você quer mesmo melhorar ou não. Porque querer todo mundo quer, mas e fazer? Não é todo mundo que faz. E eu anotei, Tani, que é comprovado cientificamente que quem tem uma vida espiritual ativa, essa pessoa tem uma melhora na saúde mental, pois ela diminui a ansiedade, o estresse e a depressão. Então, olha, a gente sabe que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E a parte espiritual, ela encabeça todas essas outras áreas. Então, não adianta, às vezes, você estar com o seu físico sarado, seu corpo lá impecável, né? Saúde em dia, mas aí a tua mente está abalada, você está com o seu psicológico fraco, qualquer coisa te põe na cama, né? Ou, se não, você nem fala com Deus, nem busca instrução do Espírito Santo para a tua vida, sobre aquilo que você tem que fazer. Então, não adianta, tem que andar tudo atrelado. Então, a gente falando de saúde emocional, aqui, então, a gente não está falando nada que está na Bíblia, que a gente está falando de dados científicos. Se você tem uma vida espiritual ativa, uma vida de oração, uma vida de busca da palavra, leitura da palavra, né? Congregar numa igreja com irmãos, se relacionar com essas pessoas, é comprovado cientificamente. Se você não está bem aí, porque você está com ansiedade, com estresse, com depressão, talvez está faltando você depositar um pouquinho mais de tempo, investimento na tua vida espiritual. É isso mesmo. Eu coloquei assim, ó: escolha crescer na sua vida espiritual. Porque a vida espiritual vai te ajudar em muitas outras coisas, porque o Espírito Santo ele te ajuda a ter discernimento sobre muitas coisas. E a vida relacional com o próximo tem muito poder. Por isso que Jesus, ele sempre priorizou a união. Sim. Ele chamava os discípulos para orar com ele, fazia os discípulos fazer parte da vida dele, convidou 12 para andar com ele. Porque, querendo ou não, se você se relaciona com boas pessoas, você vai deixando esse fardo se aliviar. Então, talvez se tem algum que você vai ser íntimo, você vai querer contar para ele toda aquela dor que você está sentindo. Né? Que talvez uma pessoa que comete suicídio, talvez ela não tenha essa pessoa para contar, né? Talvez essa pessoa poderia ajudar ela, mas talvez ela não confia, essa pessoa não é íntima. Nós falávamos isso ontem na célula.
como é importante a gente dividir o fardo com outra pessoa e como o diabo tem agido nessa parte relacional. Porque o diabo ele tem tentado deixar as pessoas como se fosse uma manada. Você vê que os animais eles andam numa manada, eles andam em grupos. Por quê? Porque em grupo eles se protegem, eles se tornam mais fortes quando vem uma ameaça, né? Agora, da mesma forma, somos nós, como pessoas. Se a gente resolve se isolar, a gente se torna uma presa fácil para Satanás. Por quê? Porque no momento de um abatimento espiritual, um abatimento da alma, um problema emocional, acaba que se a gente não tem ninguém para contar, ninguém para se abrir, ninguém para buscar um apoio, a gente acaba caindo e a gente acaba, às vezes, sucumbindo, né, nessa depressão e outras síndromes mais. Então, não que não há uma ordem física nisso, gente, mas a gente sabe que tudo é um pilar, tudo tem um início, né? E a vida espiritual é fundamental, o relacionamento com pessoas é fundamental. Ontem a gente estava comentando sobre isso, que eu comentei com a Rose, que a Viviane Martinello estava contando um caso de uma moça da igreja dela que estava com uma depressão assim terrível, já havia tentado suicídio, enfim. E essa moça, a família já estava preparando a internação dela, porque a situação estava, se não internasse, ela ia acabar com a vida dela. E aí, antes deles levarem ela para a internação, eles pediram para a Viviane e o Telmo ir lá orar para essa moça. E a Viviane começou a falar: Espírito Santo, eu não me conformo, a pessoa dentro da nossa igreja nessa situação, revela para mim o que está acontecendo, porque eu posso ajudar essa menina, né, e tal. E na hora que chegaram lá, o Espírito Santo revelou que havia um pecado encoberto, que ela não tinha trazido à luz e por isso ela estava naquela situação. Então a Viviane chegou, pediu para que os familiares deixassem elas a sós, né? Aí eles saíram, ela ficou no quarto com a menina e ela falou: me conta qual foi o pecado que você cometeu que está te aprisionando nessa depressão. Aí disse que a menina começou a chorar, falou: não, eu não posso falar, porque se eu falar, ninguém vai me perdoar. Olha só como que o diabo é sujo, né? Ele estava se aproveitando daquela situação, daquele pecado encoberto, e estava aprisionando aquela menina, estava acusando aquela menina, e levando ela a pensar que a única forma dela sanar aquela dor era tirando a própria vida. E a Viviane falou assim: não, isso é uma mentira de Satanás. Eu estou aqui agora para que você seja liberta disso, mas você precisa falar. Me fala, você precisa confessar, porque a gente pede perdão para Deus, a gente confessa para Deus para ser perdoado, mas a gente confessa para o irmão para ser curado. A gente precisa falar para o irmão. Ela falou: então você precisa liberar, você precisa falar isso para mim para que a cura seja liberada para você. E aí, com muito custo, ela falou, e aí ela chorou muito. A Viviane orou por ela, abraçou ela, tudo, depois chamou a família, eles acolheram ela, e aquela menina não precisou ser internada, aquela menina foi totalmente liberta. E a Viviane falou assim: nossa, quando eu vejo ela entrar na igreja, aquele sorrisão, dando a paz para os irmãos, foi inacreditável aquilo que Deus faz. Ou seja, tem certos problemas na nossa vida, não digo só de pecado, mas problemas mesmo, que você precisa falar para outra pessoa, porque só no ato de você falar, você vai estar não transferindo a sua dor para a pessoa, mas parece que aquele fardo, ele alivia, como se você tivesse deixado uma bagagem pesada para trás, né? E a Rosa ainda comentou que domingo ela não estava bem, angustiada no culto, uma coisa muito ruim, e ela precisava de alguém para orar, e aí ela entrou na sala, viu a Denise lá, falou: Denise, preciso falar com você. Ela falou: não precisa fechar a porta, não, eu tenho que fechar a porta. Você não tem noção, eu vou chorar muito. E aí ela começou a chorar, e falar, e dali um pouco a Denise orou, conversou com ela e acabou. Ela saiu de lá 500 quilos mais leve. Era aquilo que ela estava precisando liberar. Então a gente precisa fazer isso. Por isso que a gente precisa de ter pessoas do nosso lado. Você precisa ter pessoas e confiar nessas pessoas que você tem ao lado, porque às vezes você tem um líder de célula, né? Às vezes, e Deus envia anjos também na nossa vida, né, Dani? Então, com certeza. Às vezes não é nem líder, né, pastor, nem nada, mas Deus te enviou uma amiga, por exemplo, um amigo, né, que vez ou outra, principalmente no dia que você não tá legal, parece que essa pessoa aparece, ou começa a te mandar mensagem. É impressionante, né? Se abre e fala: ó, não tô legal hoje, você poderia vir aqui? Poderia conversar? Sabe? E você que tá do outro lado também, gente, vamos trazer essa responsabilidade para nós, pra gente também sentir a dor do outro. Porque muitas pessoas precisam ser ouvidas também, né, Dani? Precisam. E a gente vê que, acho que hoje em dia, a maior prova de amor é a doação de tempo. As pessoas não têm tempo pra nada. É a moeda mais cara, né? Mais cara.
Então, dou um pouco do seu tempo para alguém que está precisando ser ouvido também, é muito importante. Pessoas precisam de pessoas, né, Mari? A gente não pode achar que a gente é o suficiente, que a gente não precisa de ninguém, porque a gente está se enganando. E aí, como a Mari falou, o diabo ele usa momentos da sua vida, do seu passado, o seu pecado, para te acusar, para te colocar no fundo do poço. E a única pessoa que faz isso é o diabo. Ele é acusador. Esse discernimento. Não é Jesus que acusa. Ah, mas nem Jesus vai me perdoar porque eu estou ouvindo esse sopro. Esse sopro não é de Cristo. A palavra diz que dos seus pecados eu não me lembro mais. Então como pode ser Deus? Quem te acusa é o diabo. Então cuidado aonde ele está te levando. Pede socorro. Confia numa pessoa e pede socorro para ela. Desabafa. É uma pessoa que você tem intimidade, que você confia, sabe que ela vai te apoiar. O irmão, ele vai entender que a pessoa está precisando daquele apoio, aquele abraço. Ele não vai te condenar. Não. Porque você precisa falar. Agora a pessoa se isola no mundo dela, não se abre para ninguém. É um terreno muito perigoso isso. É um terreno muito perigoso. Lembra que você está sendo uma presa fácil para o inimigo. Porque quanto mais isolado você fica do bando, mais fácil ele fica para poder te tragar. A palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso derredor, buscando só uma brecha para nos tragar. Então pensa, eu gosto muito de usar figuras, né? Para a gente poder, eu sou uma pessoa que gosta muito de imaginar, né, contextos, né? Então quando a gente fala de bando, do mundo animal, eu consigo visualizar melhor isso, né? Então realmente você vê que quando os animais eles andam em bando, tem manada, é muito mais difícil de um leão ou qualquer outro que seja vir atacar, porque eles estão num número grande, um grupo grande que eles se defendem. Agora, se tem um que foge do bando, é facinho. É que nem o Rei Leão, né, que morreu. Se um daqueles animais, eu não lembro o que matou ele, aqueles animais do mal lá. As hienas, não lembro. Acho que é. Se ela tivesse sozinha, o leão engolia. Mas juntas, né, elas mais fortes, derrubar o alvo delas. Então é isso que a gente tem que entender. A gente não pode achar que a gente vai viver sozinho. É que nem assim, ó, pessoas nos magoam, com certeza. A gente magoa pessoas? Também. Então, assim, e o que vai nos salvar também são pessoas. Sim. Então a gente tem que entender isso. Vai ter a que vai magoar, vai ter que vai nos sofrer, mas também vai ter que vai nos salvar. Você também pode ser aquela pessoa que salva. Exatamente. Então você não pode achar que todo mundo é ruim, que todo mundo é mal. Escolha uma boa amizade, escolha boas pessoas para que você possa se aliviar. Exatamente. E outro contexto também, Dani, que tem poluído a parte emocional das pessoas são as redes sociais. São os conteúdos que as pessoas têm escolhido para poder estar se alimentando que não fazem bem. Eu falo assim que o diabo ele disfarça também nos conteúdos como algo bom, mas que na verdade está vindo para destruir a tua vida emocional, espiritual, sentimental. Então, às vezes, um tempo precioso que você poderia estar lendo um livro, né, Dani? Você está ali em TikTok, vendo a vida alheia, vendo coisas que só vai gerar às vezes mais ansiedade na tua vida, porque às vezes sua vida financeira está destruída. E daquela pessoa que gravou o vídeo também tá. Mas ela finge que tá nas mil maravilhas e você acredita. Finge que tá nadando no dinheiro. Você tá lá, nossa, ela nada no dinheiro, eu tô aqui. E eu tô aqui. Então, e aí isso vai alimentando um sentimento ruim, né? E a gente sabe que tudo começa pela mente. Se sua mente começar a cobiçar coisas que não é para você, ou idealizar coisas que não é aquilo que Deus prometeu para tua vida, ou que Ele quer que você idealize, isso já vai cair no teu coração e já vai gerar raízes. E a partir do momento que gerar raízes, aí sim vai gerar ações. E essas ações, dependendo daquilo que você está absorvendo, vão ser boas ou ruins. Então, algo que a gente tem que aprender também a filtrar é aquilo que a gente tem consumido nas redes sociais, né? Com certeza. E isso tem gerado muita ansiedade, né? Até também teve uma pesquisa a respeito disso. E a gente consome muito mais do que o nosso cérebro dá conta. Você vê que antigamente tinha os jornais, né? 4 páginas dos jornais, né? O rádio. Era poucos recursos sobre notícias, sobre entretenimento. Era muito pouco recurso. Mas ainda assim, aquele recurso que alguns tinham era o suficiente daquilo que a gente poderia absorver, né? Aí às vezes tinha até atrás demais, né? Buscar livros, enfim. Hoje em dia não. Você pega uma tela de celular e fica rolando, e é muita coisa que está entrando na tua mente ali, é muita coisa que você tá captando e o teu cérebro não aguenta, e aí isso aumenta o estresse,
tem aquela síndrome do pensamento que é o SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado, que o Augusto Cury fala muito, que a gente receber informações que nosso cérebro não dá conta de processar tudo aquilo ao mesmo tempo, a gente começa ao nosso corpo somatizar, né, doenças até que a gente não tem, mas ele já começa a demonstrar no nosso corpo como se a gente já tivesse. Aí taquicardia, aí às vezes uma falta de ar, uma coisa assim, né, a gente começa a sentir uma dor no peito, e a gente não tá infartando, mas é que aquela coisa que a gente tá tão assim, afobado e vendo e ansioso, começa a somatizar um monte de coisas ruins pro nosso organismo. Então você vê como é que a mente também é uma coisa perigosa, né, Dani? Uma coisa que acontece também nas redes sociais é a comparação, né? Nossa, a pessoa, ela tem essa vida, por que a minha vida é assim? Meu Deus. Então, assim, e esse tipo de conteúdo vem assolando a vida de muita gente vem baseando a vida em rede social, e gente que fica frustrada. Olha, é muito complicado esse negócio de rede social, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Muito cuidado. Foge disso aí. E assim, o nosso cérebro é ligeiro. Você tá rodando o dedo aqui, isso eu vou parar na hora que eu achar algo interessante. Mas você tá vendo que tá rolando, porque você tá vendo que não é interessante. E o seu cérebro tá engolindo. Aí sua cabeça vai fazendo assim, ó. Aí vai ter um dia de tanto você receber informação que você não consegue usar pra nada. Não sabe que tá com insônia. É coisa de Satanás. Não, é teu celular, amigo. Para um pouco de ficar usando seu celular. É tudo, e todo o celular, as telas vieram para afetar toda a área emocional das pessoas. Nossa, a gente vê os adolescentes, como tá muito cedo o acesso excessivo de informações que a pessoa não tem maturidade para receber. Entende? Então, se eu não me engano, não sei se foi o Brunet que falou, né, que o rei Salomão, né, foi um cara poderosíssimo, um cara inteligentíssimo, só que em toda a sua inteligência ele não tinha acesso a tanta informação que a gente tem hoje. E a gente está mais inteligente que ele? Não, então a gente está mais estressado. E o nosso cérebro, quando tem uma sobrecarga, pode ver que você começa a ficar ruim de memória. Por quê? Porque ele começa a eliminar algumas informações que ele julga que não sejam importantes para evitar essa sobrecarga, senão você vai ter uma estafa dele um pouco, ele apaga, ele vai te apagar, né? Então, gente, a gente começou falando da área espiritual, né? Que a gente, olha só como é que são duas vertentes, né? Da mesma forma que a área espiritual, ela diminui o estresse, alivia a depressão e a ansiedade, a nossa parte emocional, ela provoca todos esses malefícios se a gente não souber controlar aquilo que a gente consome. Exatamente. E que nem você falou, Mário, o Salomão era o rei da sabedoria. E ele não tinha tanto de conteúdo que a gente tem hoje. E tinha sabedoria. E a gente não tem a sabedoria que ele tem. E ele tinha sabedoria por quê? Porque a sabedoria ele entendeu que vinha da onde? Do Senhor, do alto. Ele buscava assim, na fonte correta. Exatamente. Ele pediu e Deus deu. E aí ele ficava assim, observe a formiga, observe os lírios, observe os animais. Então, assim... E olha como é que a Bíblia é perfeita. Ele falou isso... E aí chega lá no Novo Testamento, aí Jesus fala, olha os pássaros. Uma coisa casa com a outra, né? Então, quer dizer, ele tá querendo falar assim, a contemplação, ela já é um detox para a alma. Exato. Se você parar... Vou até anotar essa, hein? Se você parar e você tiver... Pode perceber, quando a gente tá muito estressado, o que a gente quer, Dani? Contemplar alguma coisa. Que aí... Um Netflix, ou você quer pegar e parar na frente do nada... Um rio, uma casinha no meio do nada e olhar para nada. Você quer contemplar. E aí Deus nos fez para contemplar. E contemplar o que? A criação. E a própria contemplação com a criação já foi também comprovado cientificamente que a nossa conexão com a natureza, ela alivia sintomas emocionais depressivos. E quem deixou essa deixa pra gente na Bíblia? O Senhor. Exatamente. Já começou por Salomão, quer dizer, do Antigo Testamento até o Novo, a premissa é a mesma. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia e aplicar. Porque se a gente ler e aplicar, a gente não vai sofrer tanto como a gente sofre nos dias de hoje. A gente acha que é perder tempo ler, perder tempo ter uma vida com Deus. Né? Mas é um investimento para sua própria saúde. É um investimento. Porque longe dele é só morte. É só morte. Mata a sua alma, mata o seu espírito, mata a sua alegria, o seu emocional, vai matando tudo. Então você precisa entender que nós precisamos do Senhor, precisamos do nosso Criador para todas as coisas.
e se isolar da tecnologia. Nossa. O diabo, a estratégia dele não mudou. Ele não vai vir com tridente, com um chifre, com uma cara, né, demoníaca, igual o pessoal coloca às vezes em filmes. Não. Ele vai vir através do seu Facebook, do seu TikTok, das suas buscas no Google. Ele vai procurar te cativar naquilo que você contempla através dos seus olhos. Não falo que os olhos é a porta da nossa alma? Então, é a janela da nossa alma. Aquilo que você contempla é aquilo que você vai se tornar. Então, o que você tem contemplado? O que você tem absorvido? Às vezes você fala assim, nossa, não tô nada emocionalmente, nossa, eu não paro de chorar. Que música você tem ouvido? Até isso. Sofrência, vou cortar os pulsos, né? Gente, aqueles funk. Pelo amor de Deus. Tem um estudo, ouviu um podcast que eu fiquei chocada. Tem um estudo musical, inclusive, que algumas batidas, frequências sonoras, elas ativam partes do nosso cérebro. Olha só que negócio forte. Por exemplo, por isso que Umbanda, essas coisas, eles usam muito. Você entendeu? Por quê? Porque algumas frequências, algumas batidas, elas trazem pra gente, algumas frequências sonoras, elas trazem, ativam algumas áreas cerebrais. E isso daí pode gerar tanto perturbação, isso daí pode gerar calma. Não tem músicas clássicas que falam, né, que a música clássica, o violino, isso, aquilo, traz uma calma, parece que a pessoa ela fica num ambiente, ela diminui até a frequência cardíaca, porque a música é a frequência sonora, é a batida. Então, o que você tem ouvido? Até isso, gente, a gente tem que ficar atento até aquilo que a gente ouve, porque às vezes as músicas, você tá ouvindo músicas aí, os inglês nem sabe o que tá falando na música, e tá lá enrolando a língua, achando que coisa mais linda, acha, chega, chora, emocionado com a música, letra, e nem sabe o que tá falando. Ela tá lá no ambiente, lá contaminando tudo, e tá achando lindo e maravilhoso. Gente consome, cuidado. Viu? Lógico. Consome. E assim, que nem você falou, Mari, o diabo, ele quer destruir famílias, que é a nossa base. E o que o pessoal mais usa hoje? O celular? Quantos divórcios a gente vê? Filhos frustrados, esposa frustrada, marido frustrado, por conta dessa bendita tela. Meu Deus. Diz que o maior índice de divórcio está sendo agora. Então, assim, gente, foge da aparência do mal. Gente, o negócio é tão demoníaco que ontem eu descobri uma coisa, né? Que eu troquei de celular. Eu tava vendo algumas dicas de funcionalidades desse modelo. E você acredita que agora eles estão colocando até como você ocultar alguns aplicativos? Então a pessoa abre seu celular, ela não vê aqueles aplicativos. Aí você faz um toque lá na tela, para depois some tudo. Pra ela, não, tá lá, a pessoa olha, não tem nada. Aí na hora que você precisa dos aplicativos, você faz um toque lá diferente na tela lá, aí aparece os aplicativos que estão ocultos. Aí a pessoa, abrir uma margem para a pessoa esconder coisas erradas. Para que vai ter coisas ocultas? Gente, as trevas é só para quem quer coisa errada. Quem anda na luz, ela sempre vai estar expondo o que é certo. Se você quer tratar alguma coisa, você tem que pôr luz naquilo. Exato. Agora, se você está querendo esconder alguma coisa, porque tem alguma coisa errada. Por isso que a gente falou, pecado encoberto traz doença na alma, traz doença para a pessoa. Fala, expõe a ferida. Para tratar tem que expor a ferida. Pode doer um pouquinho no começo, pode doer. É difícil. Mas se você não fizer assim, você não vai ser curado. A gente precisa fazer isso, né, Dani? Precisa trazer para a luz. Não tem escolha. Luz. Então, assim, e buscar em Deus, a palavra de Deus também diz que, se eu não me engano, em Tiago, a respeito acho que é Romanos, a respeito da renovação da mente. Acho que é Romanos 12, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, amiga. Então, você vai renovar a sua mente através da leitura da palavra. Se você não ler a palavra, consumir o que é certo, o que é saudável para sua mente, para o seu coração, para sua alma, você vai sempre ter uma vida que não vai caminhar emocionalmente. Agora, se você consumir aquilo que é certo, sua mente vai começar a ser renovada e transformada através da palavra, e você vai ser uma pessoa mais sábia, você vai ser uma pessoa com uma emoção mais equilibrada, você vai ser uma pessoa que vai atrair outras pessoas para perto de você, porque uma pessoa emocionalmente desequilibrada, as pessoas até saem de perto, né, Dani? Ninguém tem vontade de ficar perto de uma pessoa
que está emocionalmente desequilibrada, aquela pessoa que qualquer coisa estoura, qualquer coisa sai xingando, quebrando as coisas, qualquer coisa... Gente, ninguém quer ficar perto. Então você precisa buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio você vai achar através da palavra do Senhor. Né? Eu coloquei assim, a área emocional... Romanos 12 mesmo. A área emocional afetada mata pessoas que você ama. Então a gente precisa dominar as nossas emoções. E o pecado, ele sempre afeta mais de uma pessoa. Se o meu pecado, eu pequei, só eu vou me machucar. Não é. Aquela moça, ela afetou a família toda, preocupada com ela, quase tirou a própria vida. Provavelmente ela pecou também com uma outra pessoa. Então assim, o pecado, ele é uma... Vamos jogar sujeira no ventilador espalhasse, né? É que nem a Bíblia fala, um abismo puxa o outro. O pecado, ele nunca vem sozinho. Não. Ó, é Romanos mesmo, Romanos 12, diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, tudo que é em você, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você apresentar tudo que é o seu ser inteiro ao Senhor é um culto racional. E não sede conformados com esse mundo. Ou seja, com as redes sociais, com o que você tem consumido, que você tem visto aí. Não se conforma com isso não, não se adapta a isso não. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então não tem jeito. Se você quer ter uma mentalidade saudável, através da palavra de Deus. Hoje a gente vive uma vida desagradável, longe da paz, e Deus nos oferece isso de graça. Nossa, e não é difícil, hein? Não precisa a gente não sofre tortura, ou a gente não é pessoas perseguidas por ler a palavra de Deus aqui no nosso país, então a gente tem que aproveitar isso, né? Exatamente. Eu coloquei assim, Mari, sobre o domínio próprio, Gálatas 5, do 19 ao 21, que mata várias áreas da nossa vida, ó. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, tudo que você pratica aqui é tudo que o mundo ensina. Tudo que tem na rede social, tudo que alguns famosos falam que é certo. Então, aí você pode ver que do nada eles aparecem doentes, eles aparecem com depressão. Quantos cantores aí estão se afastando por causa do pânico, essas coisas? Então, assim, gente, o diabo, ele criou uma ilusão que ele quer que todo mundo caia. O mundo da fantasia, né? Então você tem que ser esperto o suficiente para entender que você também já não pode mais cair nisso. Você tá vendo aí, a rede social tá mostrando muita coisa ruim que tá acontecendo com essas pessoas famosas, ou até dentro da sociedade, que você vê que é uma vida de mentira, que as pessoas estão pedindo socorro. As pessoas estão pedindo socorro e a gente precisa ajudar. Então, se você também precisa de socorro, coloca aí no comentário. Preciso de ajuda, ou vai no direct lá do nosso Instagram e conversa com a gente lá. Com certeza. Porque, assim, as pessoas estão pedindo socorro porque a nossa geração está doente. Mari estava assistindo um podcast do JJ com o Paulo Vieira. Você conhece o Paulo Vieira? Por nome agora eu não estou recordando, né? Ele é pai da Júlia, eu não lembro do menino. A Júlia, ela casou com o filho de um apresentador de jornal, acho que era. Ele chama Luigi, o menino, o marido dela. E ele é marido da Camila Vieira. Ela sempre faz um monte de palestra por aí, que são muito top. E ele, tipo assim, ele estuda o comportamento humano. Aí ele tava falando o que tá acontecendo hoje com as crianças. Ele falou assim que hoje as crianças e os adolescentes ficam, tipo, 4, 5 horas dentro de um quarto, ou, tipo, 4, 5 dias, só vai tomar banho e volta, come e volta. E, tipo assim, ele vai vivendo... E no histórico dele, ele não tem uma emoção. Então, ele não se sente pertencente a uma família. Então, isso vem matando muita gente. Por isso que quando chega numa certa idade,
ele já não vê sentido de vida e quer fazer suicídio. E aí depois da pandemia acho que isso piorou muito, né? Piorou. Ele falou exatamente isso aí. Piorou muito. Depois da pandemia piorou, porque não podia sair de casa. Então talvez essa pessoa tinha até um contato com uma amiga, aí depois ele viu que 2 anos ficou isolado, só naquele mundinho, num quarto, não poder sair. Talvez ele viu que pelo computador é mais confortável. Sim. E outras são áreas cerebrais que são estimuladas que provocam prazer. Né? Pra você ver como é que o diabo é sujo. E para você ver como é que essa parte fala como que é o império das trevas mesmo, né? Que tem essa inteligência que o algoritmo ele capta tudo aquilo que você tem pesquisado e ele começa a mandar mais daquilo que você pesquisou, mais, para você consumir aquilo cada vez mais, vai trarando uma coisa a outra. Então é um círculo vicioso que te prende, que não sai. Então muitos estão aí bitolados em pornografia e virou um vício, não consegue sair daquilo. Ou é o jogo do tigrinho, né? Tem gente que tá perdendo tudo e mais um pouco por conta disso aí. E aí a pessoa fica procurando cada vez mais plataformas novas. Não, agora sai uma nova, agora eu vou ganhar mais dinheiro. Nanana. E aí isso vai gerando um círculo vicioso, a pessoa não sai disso. Então por isso que a gente tem que se desconectar desse mundo, como a própria palavra disse isso. E se conectar com as coisas de Deus para a gente poder fazer um detox para nossa alma. E aí aqui eu pego o Isaías 55, eu ia ler só alguns versículos, mas eu comecei a ler aqui o início, e já Deus me chamou a atenção aqui no início. Então vamos ler o contexto. Diz assim, ó: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco faria uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que poderoso. Ele está falando, você fica aí trabalhando, correndo atrás, gastando dinheiro com coisas que não vai sanar a sede da sua alma. E quem que vai te fartar com gordura e você não precisa pagar por isso? É Deus, é a palavra, é buscar em Deus a sede que a sua alma tanto procura, está sedenta. Você procura aí em carro novo, em roupa nova, em celular novo, e aí você fica até feliz por um tempo. Né? Porque você precisa comprar uma outra coisa para poder tentar saciar aquela sede que a sua alma está tão buscando uma alegria fantasiosa em coisas que não vão te saciar. Esse socorro que eu disse que a humanidade está precisando, né, Mari? Exatamente. E é de graça. Exatamente. É de graça. É só buscar no lugar certo, né? Não é na vida. Fonte certa. Não é na vida de um cantor famoso, de um ator, de uma blogueira, de uma influencer. E você pode ver, né? Que é aquele efeito manada. Aí a pessoa fica vendo tanto que ela quer se vestir igual, mas não tem como, não tem recurso para isso. Aí ela quer ter o carro igual, o celular igual, aí ela começa a se afundar até em dívida, porque ela quer ter um padrão de vida que ela não pode, porque ela quer, porque aquela pessoa parece ser feliz e a felicidade que ela não tem, ela tá depositando na imagem de uma pessoa. E ela acha que aquilo lá vai trazer alegria para ela, né? Que é o que você falou no início, que aí às vezes a pessoa olha o externo, que parece estar lindo e maravilhoso, mas internamente a pessoa está destruída, então não vá por
vertente, achando que o que você está vendo é uma verdade. Não é, né? Não se apegue, porque momentos difíceis e ruins ninguém posta em rede social. E na maioria das vezes, eu não vou postar aqui eu de manhã descabelada, baforenta, fazendo café da manhã e lavando louça. Porque a rede social não vai querer consumir isso. Eu vou virar meme. Vai mesmo. Figurinha. E hoje as pessoas vêm criando, elas começam a idolatrar essas pessoas, né? Idolatram, e que fala, idolatrias, não pode ter idolatria no nosso meio. Uhum. Então, se você for idolatrar alguém, idolatra Deus, gente. Ele sim merece tudo a honra. Segue Jesus, então. Vê o comportamento de Jesus aí, o Novo Testamento faz igual. Só não vai fazer igual o João Batista. Ele era meio doido. Ele era. Umas roupas meio doidas. Aí, ó, eu coloquei depois assim, ó, do Gálatas 5, 22 a 24. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, o que o mundo está precisando? Se não é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E essas coisas restauram a gente. Então, para esse ano novo, né, que vai se iniciar, gente, escolha o certo. Escolha o certo. O certo tá aqui, que nem diz o Brunet, tá dando certo há milênios. Nunca deixou de dar certo, então escolha o que é certo, escolha o que muita gente está seguindo e está tendo sucesso na vida, em todas as áreas. Então, nesse ano que vai se iniciar, se desvencilhe das telas. Viva. Para de consumir o que é errado. Eu coloquei também assim, lê mais livros, né? Isso, nossa, livro é um poder tão grande. Se as pessoas soubessem o poder que tem nos livros. Porque assim, ó, a área emocional é a área mais afetada da nossa geração. Então, algumas dicas, né, para você fugir disso aí. Escolha o que você ouve e vê. Escolha o que te agrega e te faz aprender. Escolha viver o seu propósito. Escolha viver a vontade de Deus e faça um bom devocional. Olha aí. Acesse a natureza. No bom devocional você começa a respirar fundo, todo o mal vai saindo, que você começa a dar espaço, você vai abrindo mão de si mesmo, o Espírito Santo vai tomando lugar, vai preenchendo você com as coisas do céu. Então, silencie, né? Às vezes eu tô aqui em casa, Dani, às vezes eu quero só silêncio. Deixa tudo desligado. Quero só silêncio. O silêncio também é poderoso. Eu também amo silêncio. Amo. É poderoso, gente. Quando você tá num ambiente em silêncio, assim, parece que aí a voz de Deus fica mais latente ainda, porque você diminui todas as outras vozes. Que a nossa mente anda tão barulhenta, de tantas coisas, de tantas informações, de tantos afazeres, de tantas demandas, que às vezes a gente precisa respirar e silenciar, sabe? E a contemplação ajuda isso. Por que o pessoal tanto fala, se tá estressado, vai pescar? É a contemplação, gente. O cara fica parado no meio do nada, olhando para nada, esperando nada beliscar a vara. Mas o que traz o prazer? É a contemplação, não é o peixe em si, né? Então, é porque as pessoas precisam... Porque o silêncio, porque se o cara faz muito barulho ali, o peixe vai embora. Então, aí você desenvolve a contemplação, o silêncio, e isso vai trazendo uma paz para sua alma muito grande, vai te invadindo por dentro, porque ele te dá prazer, satisfação, porque Deus te criou para isso, tá na tua essência, e por isso que o diabo quer tirar isso da gente. Então, nós passamos aqui esse primeiro pilar aí, que a gente pode estar estruturando a nossa vida em 2025, quando você for fazer aí um projetinho seu daquilo de conquistas para o seu ano de 2025, já põe o primeiro tópico, vida espiritual. Como eu quero melhorar minha vida espiritual para 2025? Minha vida emocional para 2025. Já pega essas dicas que nós demos aqui hoje e já aproveita e já faz lá, já anota. Porque só vai ser um ano diferente se você mudar. Então não adianta a gente achar que vai ser uma camiseta de uma cor tal que vai mudar alguma coisa que não vai. Então, a gente agora nas próximas semanas vamos trazer mais dicas bacanas. Anota, gente. Pega isso para vocês, porque a gente tem feito isso e a nossa vida tem mudado. Nem tudo que a gente tem projetado para o ano seguinte
acontece, mas tem acontecido melhor quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, né, Dani? Com certeza. Esse podcast não estava no meu projeto ano passado para esse ano. Deus nos surpreendeu, hein? Nos surpreendeu com algo tão grandioso, tão maravilhoso. Então Deus nos surpreendeu de várias formas esse ano, com coisas que a gente nem imaginou. Por quê? Porque a gente colocou ele em primeiro lugar, igual a Dani falou. A gente finalizou 2023 para 2024 na presença do Senhor. Tem coisa melhor que isso? Demos os últimos momentos de 2023 e os primeiros momentos de 2024 para o Senhor. Tem coisa melhor que isso? Não tem, gente. Então põe Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que você vai concluir 2025 muito mais feliz. Você vai ser surpreendida, igual nós fomos, né, Mari? Lembrando que o ano ainda não acabou. Não. Então não adianta você esperar do mundo ou do próximo a mudança, que só depende de você. A gente tem poder para adquirir novos hábitos, então decida adquirir esses novos hábitos, aquilo que você precisa melhorar. Não espere do próximo aquilo que só você pode fazer. Então mudança ela depende de você, não depende do outro. Então talvez através da sua mudança, a outra pessoa vai querer mudar. Mas precisa partir de você. Exatamente. Bom, então estamos fechando aqui, né, nosso 19º episódio. Muito felizes por isso. Ó, vai pro 20º semana que vem, Dani. Meu Deus, é forte, hein? Caraca, que bênção. Glória a Deus por isso. Né? E creio que ano que vem também a gente vai trazer muita coisa nova. E vai ser um ano também maravilhoso também pro podcast. Okay. Mas antes de fechar aqui, eu queria falar para vocês que amanhã tem um evento muito importante. Ô, Glória! Amanhã tem um evento muito importante que eu gostaria que vocês estivessem prestigiando. A nossa amiga Dani amanhã vai estar abrindo a loja dela, física, gente. A Ágape agora, ela já abençoava a gente tendo uma estrutura virtual, agora vai ter uma estrutura física, um lugar que você vai poder ver lá as roupas, consumir as roupas. E isso é bênção de Deus. A gente sabe que a patrocinadora principal ali, sem ser Deus, é lógico, a Ágape tem sido algo assim, que tem abençoado a nossa vida, ó. Não preciso nem falar nada, né? Vestimos a Ágape todos os podcasts. Então, pessoal, que vocês vão lá, na Irmãos Crisóstomos 120? 120, eu já decorei já o endereço, gente. Então, a partir das 9 da manhã até as 22 horas da manhã, a Dani vai estar lá, toda feliz, aguardando vocês para prestigiar. Ela está preparando o ambiente. Gente, tá ficando a coisa mais linda do mundo. Sabe, vai ser uma bênção. Dani, declara em nome de Jesus, minha amiga. Que vai ser uma bênção. Você merece. Você é uma menina, assim, extraordinária. Que, gente, ela foi uma bênção para mim esse ano. De verdade, Dani. Obrigada pela sua vida. E eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na vida dela. Ela merece, gente. Vocês talvez não conheçam a gente pessoalmente, mas cada uma de nós temos uma entrega particular todos os dias. E a Dani tem se entregado intensamente para o Senhor em todas as áreas da vida dela. O pouco que eu tenho acompanhado a Dani do meio do ano para cá, esses 6 meses, eu tenho visto tanto que ela tem dedicado a vida dela. Esse sonho que amanhã vai se tornar realidade, a Dani orou, a Dani chorou, a Dani colocou e depositou nos pés do Senhor. Não foi feito de qualquer jeito, mas foi para trazer para o Senhor o melhor da vida dela. Então, mais uma vez, Dani, assim, para mim tem sido um privilégio caminhar com você. E, pessoal, vocês não têm noção de como esse podcast tem agregado na nossa vida, né? A gente como uma amizade, né, Dani, que tem sido uma bênção. E eu creio que através da vida de vocês também deve ter modificado em alguma parte, em alguma área. Eu creio que vai agregar muito mais. Então estejam lá, prestigiem esse momento que foi muito orado. E eu creio que Deus vai honrar de uma maneira extrema, tanto a vida dela como a vida de cada um de vocês que vão lá comprar e prestigiar esse momento. Estejam orando por ela, estejam orando por essa loja, por esse empreendimento que é de Deus. E tudo que é de Deus a gente tem que orar, a gente tem que abençoar, a gente tem que prestigiar. E eu celebro a tua vida, Dani. Amém. Você merece, amiga. Você merece. Deus tem muito mais pra tua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Então a gente vai fechar assim, ó, com o olho tudo cheio de lágrimas. Glória a Deus. Felizes e gratos a Deus por mais esse momento. E nós abençoamos a vida de vocês também. Que Deus abençoe os planos e os projetos de vocês. Orem muito, dediquem tempo na presença do Senhor, que
Eu tenho certeza que 2025 vai surpreender cada um de vocês. Amém, pessoal? Ô, Mário, eu lembro que o que eu coloquei na listinha do ano passado, Né? e a loja tava no planejamento, e eu falei assim, Senhor, eu tenho um sonho, como você sabe, eu saí de uma empresa, né, que eu fiquei lá 13 anos. Que não foi fácil, um passo de fé muito grande. Não foi fácil, um passo de fé muito grande, eu confiei no Senhor em todas as escolhas, todas as decisões. Não foi fácil, porque o diabo soprava no meu ouvido o tempo todo, né, me fazendo duvidar de tudo aquilo que Deus poderia fazer, mas Deus fez. Eu saí de lá, já estava um processo bem difícil eu ficar lá, mas eu tive paciência, eu fiquei lá 13 anos no processo e Deus me honrou, porque Deus é maravilhoso. Eu não mereço nenhuma honra, nenhuma glória, mas Ele nos entrega muitas coisas boas, né? Porque clientes a palavra, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Se você soubesse o tamanho dos meus sonhos, você imagina o tamanho do sonho de Deus para mim. Então imagina para você também, Mari. Amém. Então assim, a gente não pode duvidar daquilo que Deus quer fazer. Limitar ele, né? Quem limita Deus somos nós. E 2024 ainda não acabou, gente. Se você tem algum sonho aí, coloca para fora, entrega para Deus, porque Deus pode fazer milagre em 25 dias ainda que tem no ano de 2024. Então coloque seus planos no papel, entregue a Deus, consagre tudo ao Senhor, tudo aquilo que você faz, que eu te garanto que Ele vai te surpreender, igual me surpreendeu. Amém, glória a Deus. Então vamos brindar esse momento, gente. Glórias. Essa alegria. Viva o podcast na mesa, amém. Viva a Ágape. Glória a Deus. E que Deus nos abençoe cada dia mais, pessoal. Vamos amém. Lá? Na mesa.